Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco. Hoje, quando queremos refletir nas palavras de Malaquias, capítulo 3, versículos 13 a 18, destacando o versículo 17, os versículos 17 e 18, onde dizem assim: O Senhor Todo-Poderoso diz: Eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Amém. Queridos de Cristo Jesus, destacamos como tema para essa nossa reflexão a frase que está projetada: a diferença para os crentes e para os descrentes. Que realmente nós possamos sempre enxergar isto no nosso dia a dia. Porque muitas vezes nós começamos a olhar as coisas que nos cercam e, por sermos filhos de Deus, achamos que tudo deveria correr às mil maravilhas em nossa vida. E quando algo dá errado para nós, seja uma doença, seja alguma dificuldade, seja algum período de escassez, alguma violência, nós geralmente tendemos a dizer ou pensar que podem ser duas coisas que aconteceram. Ou o universo está conspirando contra nós, ou Deus nos abandonou. Porque por sermos filhos de Deus e crermos num Deus maravilhoso, achamos que nada pode acontecer de ruim na nossa vida material. Queremos que nada aconteça de ruim. Isto é diferente de acharmos que nada de ruim pode acontecer. Porque Deus faz a chuva cair sobre os justos e os injustos. Faz cair a chuva sobre crentes e descrentes. A violência pode acontecer para aqueles que confiam em Cristo, como pode acontecer para aqueles que não confiam em Cristo. Mas uma coisa somente o crente tem, somente o cristão tem, somente aquele que confia em Cristo tem: a certeza da salvação eterna. Saber que seus pecados são perdoados não por suas obras, não pelo que ele faz, mas porque Cristo morreu na cruz para nos salvar. Hoje nós estamos no último domingo do ano da igreja. Próximo final de semana nós entraremos no período de advento, onde nos preparamos para celebrar o Natal. E aí se inicia o novo ano da igreja, novas mensagens, nova visão. E então, hoje nós lembramos o que significa esperarmos o fim do mundo, ou esperarmos a volta de Cristo. Significa que nós devemos estar firmados em Jesus. Significa que nós temos que alimentar a fé que Cristo nos deu. Significa que, mais uma vez, devemos lembrar que nós temos que estar 100% confiantes em Cristo como nosso Salvador. E não achar que por nós crermos em Cristo, por nós virmos à igreja, por nós lermos a sua palavra, nada de ruim materialmente pode nos acontecer. Infelizmente vivemos num mundo onde o pecado está atuante. E cada vez nós vemos que o pecado ele tem mais força, ou as suas consequências estão mais fortes. Quantas e quantas pessoas vão abandonando a sua comunhão com o Senhor? Quantos e quantos clamores de guerra, violências nós ouvimos? Corrupção, injustiça, até o ponto de muitas pessoas acharem que isso é o normal. Que não adianta vivermos uma vida justa, que não adianta vivermos apegados ao Senhor. E muitos chegam até a falar mal de Deus.
Deus abandonou isto, se Deus é tão bom, por que Ele permite estas coisas? Vejam, a leitura de Malaquias para hoje inicia dizendo o seguinte: o Senhor diz: vocês falaram de mim e ainda perguntam, o que foi que falamos contra ti? Vocês dizem, não vale a pena servir a Deus, não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes, e a gente vê que tudo dá certo para os maus, quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. Quantas e quantas vezes nós cristãos não ficamos indignados com corrupção, injustiça, com o mal acontecendo ao nosso redor, e ainda dizemos, olha só, tudo que eles estão fazendo está dando certo. Quantas pessoas não enriquecem ilicitamente em nosso país? Quantas pessoas não desviam verbas, principalmente no setor público, e ficam ricas, de uma maneira injusta, desonesta. E nós até como cristãos pensamos, do que adianta nós vivermos como servos do Senhor, querendo fazer tudo direitinho, querendo respeitar todas as leis, querendo fazer tudo corretamente. E quando nós refletimos sobre o final do mundo, eu sempre gosto de lembrar uma frase que atribuíram a Lutero, que ao ser perguntado o que ele faria se ele soubesse que o mundo iria acabar amanhã, e Lutero respondeu, eu plantaria uma macieira e pagaria todas as minhas contas. E a pessoa ficou atônita e perguntou, por que você faria isso, se o mundo vai acabar amanhã? Porque eu tenho que ser uma pessoa correta, por isso eu vou pagar minhas contas, e vou continuar preservando a criação de Deus. Não importa o que aconteça, não importa como está o mundo ao nosso redor, o Filho de Deus, ele tem que ser fiel ao Senhor. Nós acabamos de cantar que se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos sem salvação. E aí está a grande diferença na vida do cristão, na vida do crente para a vida do descrente, aquele que não crê em Cristo como seu Salvador, aquele que não vive apegado ao Deus verdadeiro, ele não se importa. Já o cristão, por ele ser alvo da compaixão de Deus, por ele ser alvo do amor e da salvação do Senhor, ele quer viver para o Senhor. E Lutero também explicava no 3º artigo do credo, quando ele fala do Espírito Santo, o início das palavras, ele diz, creio que por minha própria força ou razão não posso crer em Jesus, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. Vejam, Lutero ele reconhecia que ele não poderia crer em Deus, mas é Deus quem nos chama, pela pregação, pela palavra. É graça de Deus, é maravilha de Deus, é um presente de Deus. E no texto de Malaquias, capítulo 13, o versículo 17, diz assim, eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E Lutero, ao explicar, a falar deste versículo, eu encontrei a seguinte explicação, a seguinte aplicação. Visto que o santo sacramento do batismo é uma coisa tão grande, graciosa e consoladora, devemos empenhar-nos seriamente no sentido de dar graças, louvor e honrar a Deus por isso, com cordialidade e alegria, sem cessar. Pois receio que a ingratidão tenha feito por merecer que ficássemos cegos, não tendo sido dignos de reconhecer tal graça. E embora todo mundo tenha estado e ainda estão cheio do batismo e da graça de Deus,
nós nos desencaminhamos para nossas medrosas obras próprias, depois para as indulgências e falsos consolos dessa espécie. Achávamos que não podíamos confiar em Deus, a não ser que antes fôssemos piedosos e tivéssemos feito reparação pelo pecado, como se quiséssemos comprar ou pagar a graça de Deus. Quem não aceita que a graça de Deus o tolerou como pecador e o salvará, e espera somente pelo juízo, certamente não se alegrará em Deus e não consegue amá-lo nem louvá-lo. Mas se ouvimos que na aliança do batismo, Ele aceita a nós, pecadores, nos poupa e dia após dia nos purifica, e se cremos nisso firmemente, então o coração só pode ficar alegre, amar e louvar a Deus. Assim diz ele no profeta: eu os pouparei como um pai poupa seu filho. Confiar na graça de Deus. Confiar que nossas obras não nos aproximam de Deus. Nossas obras de nada valem para a nossa salvação e nossa santificação. Nós precisamos da graça e da compaixão de Deus, que mandou o seu Filho ao mundo para sofrer os nossos pecados, para morrer na cruz, perdoando esses nossos pecados. Como é maravilhosa a graça de Deus. E Lutero, ao observar a história onde ele vivia, o seu contexto, ele observa que a palavra do Senhor estava sendo deixada de lado, que as pessoas estavam se apegando às suas obras, depois a indulgências, depois a outras coisas, querendo pagar pelos seus pecados. E quando nós queremos pagar pelos nossos pecados, nós excluímos a obra de Cristo na cruz. Nós achamos que ela não tem valor, mesmo que nós nem nos demos conta disso. Por isso nós precisamos voltar e reconhecer como a graça de Deus é maravilhosa em nossa vida. Deus nos salva sem nenhum mérito nosso. Deus nos perdoa sem nada fazermos, até para merecermos isso. Muito pelo contrário, Ele vem e nos chama, Ele nos busca, Ele nos perdoa e ainda diz: eu vou tratá-los com misericórdia, como um pai trata o filho que lhe obedece. Eu não vou olhar para os seus erros, mas vou olhar para a sua fé, para em quem você confia, para em quem você testemunha. Por isso, ao olharmos as coisas acontecendo ao nosso redor, nós devemos lembrar o quão agraciados nós somos, porque nós temos fé no Salvador. Nós cremos em Jesus como aquele que morreu na cruz por nós. Nós ouvimos no relato do Evangelho várias coisas importantes que sempre refletimos, principalmente na Sexta-feira Santa, sobre a morte de Jesus, pessoas zombando de Jesus, pessoas ridicularizando, olhando o Mestre crucificado e dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce daí, se salve. E se ele tivesse feito isso, os nossos pecados não teriam sido perdoados. Muitas pessoas zombam dos cristãos. Muitas pessoas zombam daqueles que confessam a sua fé, que proclamam o amor de Deus, que proclamam um amor que quer tocar o coração dessas pessoas que zombam para a salvação deles. Mas ao final do relato do Evangelho, nós temos ali a situação de Jesus crucificado entre dois malfeitores, e um se preocupando apenas com o seu umbigo, com a sua vida. Ele diz, né, desce, se você é o Messias, desce daí, se salva e salva a gente também, com apenas os olhos na vida material, enquanto o outro dizia: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa
e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse Jesus: lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Lembre de mim no dia do juízo final. Lembre na sua volta. E então Jesus diz: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no céu. Quando a tua vida findar aqui neste mundo, hoje você vai estar comigo, ao meu lado. Um malfeitor, alguém que havia feito mal a vida inteira, provavelmente, mas que na hora certa, pagando pelos seus erros materiais, ele reconheceu o Salvador Jesus. E creu, e confessou a sua fé. E Jesus disse: hoje você estará comigo no paraíso. Esta é a diferença do crente para o descrente. Nós sabemos que quando a nossa vinda findar aqui, nós vamos para o paraíso celeste. Vamos estar ao lado daquele que está conosco todos os dias ao nosso lado, a nos proteger, a nos guiar, a nos consolar. E ainda gostaria de ressaltar os 2 primeiros versículos da leitura da epístola de hoje, que também são maravilhosos quando nós olhamos a diferença do crente e do descrente. Versículo 13 e 14 de Colossenses 1 diz o seguinte: ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Ele nos libertou. O cristão confia que Cristo é o seu Salvador, que não precisa de outro. O cristão entrega toda a sua vida nas mãos do Senhor. E ele sabe que tudo o que o Senhor fizer na sua vida está bem feito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Como é maravilhoso nós sabermos que o nosso Deus tem tudo organizado na nossa vida. E que nós devemos estar felizes com a fé que Ele nos deu. E caminhando em conformidade com esta fé. Não adianta nós dizermos que somos felizes por crermos em Cristo, mas vivermos de maneira diferente. Seria como uma pessoa que diz que torce para um determinado time, mas todas as vezes que esse time joga, ele torce para o time perder. Se nós dizemos que somos cristãos, devemos viver como tais. Apegados em Cristo, consolados na sua mensagem, aproveitando toda e qualquer oportunidade que o Senhor coloque em nossa vida para o nosso fortalecimento e testemunho, mesmo que seja crucificado. Diversas vezes os filhos de Deus passaram por dificuldades. Diversas vezes eles enfrentaram perseguições, escassez, sofrimento, violência. E o Filho de Deus, apegado ao Senhor, ele testemunha esta palavra. Ele mostra o amor de Deus. Ele procura viver de maneira correta neste mundo. Ele procura fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que tudo saia conforme a vontade do Senhor. Mas ele sabe que tudo está nas mãos de Deus. Ele sabe que muitas vezes nós devemos passar por sofrimentos. Por isso, talvez nós tenhamos familiares que enfrentaram doenças, mas que se mantiveram firmados em Cristo. E isto nos dá a certeza de que aqueles nossos familiares e amigos e conhecidos que enfrentaram doenças e Deus os chamou, eles estão no paraíso celeste. E isto é extremamente confortador para nós.
A compaixão de Deus conforta o nosso coração. A compaixão de Deus nos faz estarmos apegados a Ele, como o único e verdadeiro Deus que existe, confiando em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não pensando que se todo mundo faz errado e a vida deles está boa, vamos nós errar também. De maneira nenhuma. O Filho de Deus quer viver a palavra do Senhor. O Filho de Deus quer estar apegado a esta mensagem e testemunhá-la a todos, não querendo reparar os seus erros para a sua salvação, mas confessa-os ao Senhor e muda de vida, e vive de maneira diferente, luta contra o pecado e contra as coisas ruins que o cercam, contra as mazelas do nosso mundo. Como é maravilhoso sabermos e desfrutarmos da compaixão do Senhor. Esta é a grande diferença na nossa vida, que somos crentes em Cristo, para a vida daqueles que não creem em Jesus. E nós ainda podemos fazer uma pequena diferença na vida daqueles que não creem em Jesus. Nós podemos anunciar Jesus para eles. Nós podemos falar do Salvador. Mais uma frase de Lutero, tão importante nesse sentido. O nosso trabalho é levar a palavra do Senhor ao ouvido das pessoas. E Deus a levará do ouvido ao coração. Por isso, queridos de Cristo Jesus, devemos incessantemente testemunhar quem é o Senhor da nossa vida. Devemos incessantemente mostrar qual é a diferença na nossa vida para a vida daqueles que não creem em Jesus. Que nós cremos em Cristo, que nós confiamos nele e confiantes nele, estamos apegados a ele. Sabemos que nossas obras de nada valem para a nossa salvação, mas nós queremos fazer obras, porque já somos salvos. Nós queremos ter a vida da melhor maneira aqui neste mundo, não para agradar a Deus, mas porque Ele veio e nos tirou das trevas, da condenação eterna, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Por isso, praticar boas obras nada mais é do que agradecer ao Senhor pela salvação que Ele nos deu. Não tem outra explicação e não tem outra motivação. Quando fazemos ou lutamos para fazer o que é certo, estamos agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele derrama sobre as nossas vidas e principalmente pela certeza da salvação eterna. Queridos de Cristo Jesus, que nós realmente vivamos a diferença na nossa vida que nós temos como filhos de Deus para aqueles que não creem em Cristo, mas visando que estes tenham a oportunidade de ouvirem o amor de Jesus e que Deus possa convertê-los mediante a pregação da palavra, mediante a administração do santo batismo, para que Deus esteja transformando vidas desgarradas em vidas perdoadas. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde nossos corações e nossas vidas em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.